Amanhã às 7 horas da noite, o Vasco entra em campo na Argentina para enfrentar o Barracas Central para fazer a sua estreia na Copa Sul-Americana. Eu já havia adiantado em um vídeo que eu gravei ontem para vocês sobre a provável escalação do Vasco, visando ali os garotos do Sub-20, como o técnico Renato Gaúcho montaria esse time do Vasco. E agora eu estou aqui para confirmar para vocês essa escalação, que tem algumas mudanças. Alguns jogadores do elenco principal também viajaram para a Argentina para fazer essa mescla. O Vasco tem alguns jogadores que estão suspensos e isso fez o Vasco fazer algumas alterações. Lembrando que sequer o Renato Gaúcho viajou para essa partida do Vasco contra o Barracas Central. Ele ficou no Rio de Janeiro treinando em tese o time principal do Vasco, visando o confronto do final de semana que teremos no Campeonato Brasileiro contra o Remo. É um jogo que vai ser mais difícil ainda do que seria se o Vasco vai com seu time titular. Eu acho que o Vasco era favorito até contra o Barracas Central. O Vasco entrando com seu time reserva, com a mescla de jogadores do Sub-20, faz o Vasco ter, em tese, um time que dá essa possibilidade do Barracas Central sair com resultado positivo jogando dentro de casa. Mas mesmo assim, eu ainda vejo o Vasco com um time bem competitivo e que, claro, os jogadores não têm tanto entrosamento assim, mas dá para o Vasco sair com resultado positivo da Argentina. Não vejo como um jogo perdido, não. Eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje o porquê. Vem comigo. E essa sim é a provável escalação do Vasco para esse jogo contra o Barracas Central. O Vasco mais uma vez deve ter essa mudança tática na sua equipe, jogando mais em um 4-4-2 em muitos momentos. O Vasco não vai ter 3 volantes no seu meio de campo, até por carência que o Vasco tem no seu elenco nesse determinado momento. Então o Vasco vai ter novamente essa mudança de sistema tático. Já para adiantar para vocês, o Barracas Central joga em 3-4-2-1, que se constitui em ter 3 zagueiros, 4 jogadores no meio de campo, sendo esses 2 alas e aqui no caso 2 volantes de maior pegada de marcação, tem 2 meias e tem um centroavante. A ideia dessa formação do Barracas Central é em você ter superioridade numérica no setor do meio de campo. Enquanto o adversário, o Vasco no caso, terá só 2 jogadores em tese como volantes, o Barracas Central já vai colocar 4 jogadores no seu meio de campo contra o Vasco. E aí, para o Vasco não perder e conseguir compensar, o Vasco em muitos momentos vai ter que encaixar essa marcação ou com os laterais saltando para criar um pouco de compensação no meio de campo, ou com seus extremos fechando mais por dentro também e deixando os alas do Barracas Central baterem contra os laterais do Vasco. O Vasco vai ter que fazer esse encaixe tático se não quiser ter muita inferioridade no setor de meio de campo já pela formação da equipe argentina. Mas o Vasco terá no seu gol o Daniel Fusato, que é um goleiro que a torcida do Vasco tá querendo ver mais. É um cara que estreou mal na temporada passada, foi mal em um jogo do Vasco contra o Mirassol, cometeu algumas falhas. Já nessa temporada de 2026 ele fez um excelente jogo contra o Boa Vista, realizando excelentes defesas. Então o torcedor do Vasco quer ver mais de Daniel Fusato na meta Cruz Maltina. Ele vai ter essa excelente oportunidade de mostrar serviço em um momento que o Léo Jardim está sendo criticado por alguns gols sofridos que vem custando pontos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Na lateral direita, o Puma vai ser o titular. O Puma foi titular contra o Botafogo e vai ser titular contra o Barracas Central, porque o Puma recebeu o 3º cartão amarelo e não vai poder jogar no final de semana no Campeonato Brasileiro. Com essa suspensão, ele foi mandado para jogar nesse time do Vasco alternativo. Com isso, no final de semana, o Paulo Henrique deve ser o titular. É interessante também que o Vasco relacionou para esse jogo o garoto Breno Vereza, que também é lateral direita, um garoto promissor, que talvez tenha alguma oportunidade nesse jogo, mas a princípio o Puma Rodrigues vai ser o titular, até traz um pouco de experiência para esse time do Vasco. Na dupla de zaga teremos Cuesta jogando como titular ao lado de Lucas Freitas. São jogadores que há pouco tempo atrás eram titulares da zaga do Vasco. O Cuesta chegou muito bem, teve uma queda de produção, mas é um zagueiro que traz virilidade e experiência para esse sistema defensivo do Vasco. Não é que vai entrar uma dupla de zaga aqui no Vasco que são 2 jogadores ruins, pelo contrário, são jogadores que têm uma boa qualidade técnica por baixo. Talvez possa faltar um pouco de ritmo de jogo, mas eles vão ter essa oportunidade de mostrar que talvez merecem mais minutagem, principalmente o Cuesta, que disputa essa vaga pelo lado direito com o Saldívia. O Lucas Freitas, depois de algum tempo, retorna ao time do Vasco, né? O último jogo dele, se eu não me engano, foi no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, no qual ele teve até uma lesão no ombro, teve que ficar um tempo afastado, mas já está recuperado o Lucas Freitas. Na lateral esquerda, o Piton foi expulso naquele último jogo do Vasco na Sul-Americana
contra o time do Independente Del Valle. Com isso, o Vasco terá que escalar o Avelar nesse jogo como titular. Também porque o Cuiabano ficou no Rio de Janeiro treinando com o time titular do Vasco visando o confronto do final de semana. Então o Avelar, que já jogou contra o Coritiba há alguns minutos, vai ter mais uma oportunidade. É aquela oportunidade de ouro, né, cara? Se o Avelar conseguir fazer um bom jogo, teoricamente ele ganha pontos com o técnico Renato Gaúcho e mais minutagem. No meio de campo, o Vasco terá o JP como titular, isso é uma certeza. A torcida do Vasco coloca muita expectativa no JP, porque visivelmente o JP ele é um jogador talentoso, ele é um jogador que tem uma técnica diferenciada, é um cara que tem boa qualidade no passe. Às vezes falta um pouco de intensidade no JP e um pouco também de tranquilidade e alguns ajustes que dá para corrigir do jogador, mas o JP ele tem algo que faz ele ser diferente, que é o talento natural dele para jogar futebol. Então a torcida do Vasco deposita muita esperança nesse menino. Ao lado dele vai jogar o Hugo Moura como titular. O Hugo Moura não jogou no final de semana contra o Botafogo, mas vai jogar agora ao lado do JP provavelmente. E o Vasco vai ter um quarteto de frente que, assim, cara, não é de jogadores ruins. Então isso deposita alguma expectativa pro Vasco fazer um bom jogo. Por quê? O Marino é um jogador que tá sendo muito criticado agora, mas o futebol é assim, cara. O cara tá jogando mal, a gente pode falar, não está conseguindo concluir bem as jogadas, ele vai ser criticado, o Marino Hinestrosa. Agora, se ele faz 2 jogos bons, ele já vai ser, pra torcida do Vasco, o melhor ponta direita do futebol brasileiro. O futebol é assim, cara. Você jogou bem, você é muito elogiado. Você jogou mal, você vai ser criticado. Mas ele vai ter essa oportunidade como titular, enfrentando o Barracas Central Marino Hinestrosa. É um jogador que eu ainda acredito muito que vai render com a camisa do Vasco. Tá sendo pressionado, tem a pressão toda em cima dele. É um jogador muito jovem ainda, tem 23 anos de idade, o Hinestrosa. Então, assim, aproveitar as oportunidades que vai ter, né? E vai ter essa agora na Sul-Americana. O Vasco terá jogando como centroavante o Spinelli, que é um jogador que tem experiência nesse tipo de competição. O Spinelli, inclusive, eu acho que é um jogador que está há algum tempo já pedindo passagem para ser testado como titular do time do Vasco. O Claudio Spinelli é um cara que tem faro de gol, é um jogador que te traz mais força na bola aérea ofensiva, é um jogador que briga muito lá na frente e vai ter um papel importantíssimo também para o Vasco sair vencedor desse confronto. Jogando como um segundo atacante, o Vasco deve ter o Matheus França como titular, que é um jogador que a torcida do Vasco não confia porque realmente não vem de boas atuações, mas é um jogador da confiança do Renato Gaúcho. O Renato subiu o Matheus França no Flamengo, confia no futebol do Matheus França e quer de alguma forma fazer esse jogador se recuperar no Vasco. Então ele vai ser esse segundo atacante no time, o Matheus França, jogando aqui perto do Spinelli. E na ponta esquerda deve jogar o Nuno Moreira aberto na sua posição de origem, até podendo realizar essas trocas em alguns momentos também com o Matheus França. Eu não vejo esse time do Vasco como um time horroroso. É um time que tem jogadores de qualidade que ainda não conseguiram render o que se espera deles. Mas esse time do Vasco precisa entender uma coisa. E eles vão ter essa oportunidade como titular, e se eles forem bem, eles vão ter mais oportunidades no time principal. Então esses caras eles têm que comer a bola, eles têm que jogar com muita vontade e representar a camisa do Vasco. Jogo contra time argentino costuma ser pegado, costuma ser difícil. Eles precisam entender isso, precisam colocar muita energia para o Vasco sair com resultado positivo. Se o Vasco ganha do Barracas Central com o time reserva, o Vasco mostra uma força muito grande para seus adversários do grupo na Sul-Americana. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Comentem um palpite de vocês para essa partida. O que vocês acham que vai acontecer de Vasco versus Barracas Central? Que não é um time forte, assim, o Barracas Central, mas é um time bem equilibrado e que vai estar jogando com seu time titular, e isso pode fazer diferença. Então, no vídeo de hoje eu fico nessa. Abração do Francisco, é nóis.